Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Se encontrou, diga amém. Não encontrou, diga escola da vida. Na escola da vida você vai aprender como manusear a Bíblia, como encontrar rapidinho. Atos capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Repita comigo, querido, diga: alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então, em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Queridos, eu quero refletir com você hoje à noite sobre o segredo do sucesso ministerial de Paulo. Quem era Paulo? Antes de ser Paulo, ele se chamava Saulo. E Saulo era alguém que perseguia os cristãos, como nós vimos no início. Pode baixar um pouquinho já, por favor. Que perseguia os cristãos. Saulo, ele era um religioso de primeira. Dentro da sua religião, dentro da sinagoga, dentro da sua igreja, Saulo, ele ocupava um dos cargos mais altos. Saulo era um dos homens mais respeitados dentro da sua religião. E Saulo, ele foi criado, educado, ensinado por Gamaliel. Gamaliel, um dos homens mais inteligentes e mais conhecedores da lei que a palavra registra. E Saulo, ele era discípulo de Gamaliel, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então Saulo, ele era uma alta patente, podemos dizer assim, dentro da estrutura religiosa que ele convivia. Esse era Saulo. E aí o texto diz que, olha como que ele era. Ele ouviu falar que em Jerusalém havia um grupo de cristãos. Quando ele fala aqueles que são do caminho, eles se referem aos cristãos. E ele então pede ao rei uma carta de autorização para ele ir até Jerusalém. E quem ele encontrar, ele ia até Damasco, até Jerusalém, de Damasco para Jerusalém. E ele encontrar, quem ele encontrasse pelo caminho, ele queria autorização para prender. Ele havia saído da sua cidade à procura de cristãos, de discípulos de Jesus para prender. Quem ele pegasse, ele estava autorizado a levar direto para a prisão,
porque esses estavam testemunhando acerca de quem era Jesus. Então ele sai em direção à perseguição aos cristãos, e a Bíblia diz que no meio do caminho, uma luz muito forte aparece para ele, e ele então cai do cavalo, e ali ele tem uma experiência com Deus. E ali, naquele momento, uma luz, o texto diz que uma luz muito forte aparece para Saulo, e ali ele ouve uma voz, quando diz: Saulo, Saulo. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. E aí, querido, nós olhamos quem era Saulo antes do encontro real dele com Jesus. Quem era Saulo? E nós vamos olhar quem ele se tornou, que aí depois dessa experiência que ele se torna Paulo, Deus muda o nome dele, e ele se torna então Paulo a partir de agora. Então ele saiu de um religioso, para ele se tornar um dos maiores nomes, na verdade para mim o maior nome do Novo Testamento depois de Jesus Cristo. A maioria esmagadora das cartas, dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo. O homem que mais abriu igreja na história do cristianismo. O homem que mais levou pessoas a Cristo, que mais levou pessoas a se converter na história do cristianismo. Então olha quem era Paulo e quem ele se tornou. E para isso tem um segredo, querido. Ninguém sai de uma situação e vai para uma outra situação muito diferente sem ter um segredo, sem ter algo para ensinar. Ninguém sai de um mercadinho com 2 portas para se tornar um grande empresário sem ter um segredo. Ninguém sai de ser um atleta ou um jogador ou qualquer esporte, você sair de baixo e se tornar um grande atleta, um grande jogador, um grande profissional sem ter um segredo. Ninguém cresce sem ter um segredo. Ninguém cresce na vida, ninguém sai de uma situação, de repente, de ter nascido numa circunstância totalmente adversa e de repente se tornar alguém muito próspero, sem ter um segredo. E Paulo, ele tinha um segredo. E nesse texto nós encontramos, aqui a gente encontra Paulo no início da sua caminhada como cristão, o início do seu ministério, o início de tudo, da vida de Paulo com Deus. E aí quando Paulo tem um encontro com Jesus, quando Jesus diz: sou eu, Jesus, a quem você persegue. E aí Paulo lhe diz uma frase. Ele diz assim: Senhor, o que queres que eu te faça? Senhor, o que queres que eu faça? E essa frase para mim, ela revela algo muito importante. Ela revela a decisão que Saulo havia tomado naquele momento, de a partir dali fazer tudo conforme a vontade de Jesus. Você concorda comigo que alguém que diz assim: o que você quer que eu faça? Está disposto a fazer aquilo que lhe for atribuído, sim ou não? Se Saulo não quisesse, não tivesse tomado essa decisão, ele não teria perguntado nada, ele teria ficado quietinho. Mas ele olha, quando ele descobre que é Jesus, quando Jesus diz: Saulo, sou eu, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E essa pergunta revela a mudança que tinha havido no coração de Saulo. Ali ele já tinha se tornado Paulo. Ele decidiu, ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A partir de agora, eu quero fazer tudo o que o Senhor mandar. Porque Saulo, ele pensava que estava fazendo tudo correto, querido. Ele pensava que estava fazendo tudo correto. O religioso, ele acha que está fazendo tudo certo. Saulo jamais imaginava que ele estava perseguindo a Jesus, quando ele perseguia e mandava prender os cristãos. Muitas vezes nós estamos conduzindo a nossa vida de uma maneira que a gente acha que está tudo certo. A gente tem determinadas atitudes, determinados comportamentos que a gente acha que aquilo ali é certo, ou que se não é certo, mas que não tem tanta relevância ou importância diante de Deus. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque ele revela um coração disposto a obedecer a Jesus em tudo. Em tudo. E aí olha o que Jesus diz. Não esqueça de quem era Saulo.
Ele era um cara da mais alta patente dentro da sua estrutura religiosa da sua época. E aí Jesus chega e diz: você vai até a cidade de Damasco, você vai entrar, você vai lá na casa de Judas, você vai entrar numa rua chamada Direita, e aí lá você vai encontrar alguém. E aí Jesus diz uma frase para ele: você vai encontrar alguém que vai te dizer o que você deve fazer. Você vai encontrar alguém que vai te dizer o que você deve fazer. Aqui começa a história de sucesso de Paulo. Você imagina um cara que nem Paulo, vindo de uma estrutura que ele vinha, tendo todo o prestígio que ele tinha dentro da sua estrutura religiosa, sendo quem ele era socialmente. E aí de repente alguém chega e diz: olha, vá lá em tal lugar que tem um cidadão chamado Ananias, que ele vai te dizer o que você precisa fazer. A primeira pergunta de Saulo foi: o que o Senhor quer que eu faça? E Jesus traz a resposta. Ele diz: vai lá à casa de Judas, que lá você vai encontrar um cidadão chamado Ananias, e ele vai te dizer o que você deve fazer. E aqui, queridos, para mim eu encontro o segredo do sucesso de Paulo. E para mim é a humildade. A humildade. Porque ele vai até a casa de Judas para ouvir de um homem que antes ele perseguia e que socialmente não chegava nem perto do que ele tinha alcançado. E ele vai lá para ouvir o que aquele homem ia dizer, para saber, através de Ananias, o que Jesus queria que ele fizesse. Paulo, ele revela a humildade para se submeter à direção de outros na vida dele. Paulo, ele revela um coração humilde, um coração submisso em aceitar orientações de quem ele perseguia. A Bíblia diz que quando ele chega lá, Ananias impõe as mãos sobre a cabeça de Paulo, representando a autoridade sobre a vida de Paulo. Queridos, ninguém nessa vida, tem gente que acha que vai aprender Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí Deus fala, Deus levanta pessoas, da mesma maneira que Deus levantou Ananias, para através da vida de Ananias, ensinar Paulo como que ele deveria proceder dali para frente. Deus levanta homens e mulheres na nossa vida, para nos orientar como nós devemos fazer. Quem tem o desejo de fazer a vontade de Deus, como Paulo desperta no coração dele naquele momento, quando ele diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? Tem gente que até tem esse desejo: eu quero fazer a vontade de Deus, sabe, Senhor, por onde que eu vou agora? O que eu tenho que fazer? Mas não quer se submeter a ninguém, não quer aprender, não quer ouvir de ninguém. Tem gente que acha, dá para baixar essa câmera aí? Dá? Ela baixa? Tem gente que acha que ele vai estar sentado, e aí ele espera Deus descer e sentar do lado dele, para dizer o que ele tem que fazer. Se não for Deus, não serve. Tem gente que é mais humilde um pouquinho. Se o Espírito Santo falar, ele até aceita, mas de outra pessoa não. Tem outros que são mais humildes ainda aceitam uma orientação de Jesus Cristo. Ainda tem alguns mais humildes ainda, que se for o pastor titular da igreja, ele ouve. Mas fora isso, acabou a humildade. Olha quem era Paulo. Você não vê ele discutindo: mas Senhor, não dá para ser outro não. Lembra da história de Naamã, cujo orgulho quase o impediu de ser curado da lepra, porque ele não quis ouvir a voz, a direção, o conselho, a orientação do profeta que Deus mandou dizer para ele. Ele chega lá no profeta, e o profeta nem vem falar com ele. O profeta manda o seu servo: olha, o meu senhor disse para o senhor ir ali naquele rio e mergulhar 7 vezes. Naamã se encheu do seu orgulho, da sua vaidade, da sua prepotência, porque ele era o maior comandante de exército da época,
O comandante mais vitorioso da sua época era Naamã, comandante do exército do rei da Síria. E ele não aceitou. Ele disse: não, como assim? Esse cara não vem nem me receber. Eu venho lá de longe, já me humilhei e vim aqui pedir ajuda, o cara nem vem me receber, manda o seu servo. Não. E ele resiste em obedecer. Depois de muita luta, um dos seus soldados o convence a ir lá e mergulhar. Ele vai lá e mergulha as 7 vezes e ele sai de lá curado. E de quem veio a direção? De Deus. Mas quem deu a direção para Naamã? Não foi nem um profeta, foi o servo do profeta. Mas tem pessoas que só querem ser orientadas se for por Deus. Tem a história do cara que estava morrendo afogado, diz que uma inundação grande, o cara lá dentro de casa, e chegando a água subindo, e ele orando: meu Deus, me ajude. Aí Deus mandou um barco. Ele: não, Deus vai me salvar. Deus mandou um barco maior. Não, Deus vai me salvar. Mandou outro barco. Não, mandou bombeiro, mandou tudo. O cara morreu. Chega lá: Senhor, eu clamei, o Senhor não me salvou. Ele disse: meu amigo, eu mandei 3 ir lá te salvar e você não aceitou. Tem gente que é assim. Senhor, o que tu queres que eu faça? Como que você acha que Deus vai falar com você, querido? Deus usa pessoas, querido. É bem certo que na Bíblia ele usou até mula para falar, mula de Balaão, para falar. Deus usa pessoas. Jesus diz: Saulo, vá até a cidade, até a casa de Judas, e lá procure Ananias, que ele vai te dizer o que você deve fazer. Quando nós temos esse coração ensinável, querido, quando nós temos humildade para ouvir, para aprender, quando nós temos humildade para receber direção de Deus através da vida de outras pessoas, a gente vai conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Naamã só foi curado porque ele se submeteu à direção do servo de Eliseu. Paulo só se tornou o grande homem que ele se tornou porque ele aceitou ir à casa de Judas e ouvir de Ananias o que ele tinha que fazer. Humildade, coração ensinável, disposição em aprender. E o diabo muitas vezes engana a gente. E a gente acha que Deus só fala. Não, querido. Tem pessoas que, sabe, se souber que o pastor viajou, não é o pastor que vai pregar domingo, nem vem para o culto, porque acha que Deus não vai falar. Acha que Deus não fala. Deus usa, querido, quem Ele quer, na hora que Ele quer, onde Ele quer. Se nós vamos nos submeter ou não, aí é uma decisão nossa. Uma decisão nossa. Mas nós aprendemos, para mim, o segredo na vida de Paulo. Ele tinha tudo para não aceitar. Ele tinha tudo. Mas a pergunta dele, quando ele diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele revela uma disposição em obedecer em tudo. Quando Jesus diz: vai, aquilo para ele já não era problema, porque ele já tinha decidido que ele ia seguir a orientação em tudo. Quando Jesus diz: vai, ele foi embora, ele não questionou. Quando Ananias chega lá e põe a mão sobre ele e orienta Saulo, ele não questiona, ele vai lá e se submete à direção de Ananias, porque Deus havia levantado Ananias para ajudar ele na sua caminhada. Ananias foi o primeiro discipulador de Paulo. Primeiro discipulador de Paulo. E aí depois veio Barnabé. E aí olha quem Paulo se tornou, querido. É isso que eu quero que você entenda. Olha quem Paulo se tornou. 2000 anos depois nós estamos aqui falando do cara. Daqui mais 2000 anos vai ter gente falando dele. Você abre a Bíblia no Novo Testamento, 70% está lá o cara. Porque tinha um coração ensinável. Porque aceitou se submeter à orientação de Ananias. Porque aceitou a direção de Ananias na vida dele para ajudá-lo. Quantas pessoas que a gente vê, querido, não rompe, sabe? Entra ano, sai ano e continua a mesma coisa. Às vezes o que acontece é descer ainda mais.
porque não se deixa orientar, não se deixa pastorear, não tem um coração ensinável, não tem humildade para aprender com os outros, não tem humildade para ser discipulado. E aí trava, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Paulo nos dá uma lição de humildade. Da mesma maneira que Deus providenciou Ananias para ajudar Saulo, Ele providencia pessoas para nos ajudar na nossa caminhada. E quando nós nos encontramos com Jesus diariamente, não tem como permanecer em cima do cavalo, querido. Não tem. Só permanece em cima do cavalo, só permanece no salto quem não tem um encontro diário com Jesus. Porque na hora que a gente se encontra com Ele, não tem como. Ele derruba a gente do cavalo mesmo. E aí só resta a gente dizer: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E a partir desse momento, todas as orientações dele para a nossa vida passam a ser determinantes. Nós precisamos buscar esse coração da parte de Deus, querido. Ter um coração ensinável, ter humildade para aprender, ter humildade para ouvir direção daquelas pessoas que Deus levanta na nossa vida. Durante 3 anos, 3 mais 4, 5 anos, meu Deus, como eu fui ensinado, como eu fui abençoado, pelos ensinamentos, pelos conselhos, pelo discipulado do pastor Daniel. Quanto eu fui. Hoje, quanto eu sou abençoado quando eu tenho um discipulado com o pastor Júnior. Nosso último discipulado foi uma bênção. Orientações. Eu sei que Deus vai usar ele muitas vezes para me orientar, porque eu digo: Senhor, a minha oração todo dia: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus usa pessoas do jeito que Ele usou Ananias, para que Paulo se tornasse o que ele se tornou, do jeito que Ele usou Barnabé na vida de Paulo, do jeito que, pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus já usou a minha vida na vida de outras pessoas. Apesar de quem eu sou, apesar das minhas falhas, apesar de tudo, Deus usa, querido. Nós precisamos buscar esse coração. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é tomar essa decisão que Paulo tomou, de dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça a partir de agora? Quem diz isso para o Senhor é porque está disposto a aceitar a direção dEle, custe o que custar. É por isso que para Paulo não foi difícil ele ir lá e se submeter à direção de Ananias. Não foi, porque ele já tinha decidido fazer tudo que o Senhor mandasse. E a segunda decisão, a primeira é de decidir fazer tudo que o Senhor quer. A segunda decisão é de nós decidirmos nos submeter à direção de Deus para a nossa vida, através de pessoas que Deus usa. Queridos, esse segredo de Paulo, de ouvir, de seguir a orientação das pessoas que Deus levanta na vida dele. E não foi assim só com Ananias, não. Você acompanha a história de Paulo, foi assim sempre. Quando nós entendemos o princípio de autoridade, o princípio que Deus trabalha dentro de princípios, querido. Quando Deus levanta uma pessoa na minha vida ou na sua vida, Ele usa aquela pessoa, independente, do grau de instrução, independente de qualquer coisa. Se Ele estabelecer como autoridade na nossa vida, como alguém que foi levantado por Ele para nos ajudar, Deus usa. E quando nós entendemos isso e decidimos obedecer, independente das circunstâncias, meu Deus, quantas vezes o pastor Daniel me deu conselhos que eu não concordava, e eu entendi, eu disse: Deus usa as pessoas a quem nós decidimos nos submeter. E eu decidi obedecer e seguir. E quando eu chegava lá na frente, eu vi o resultado. Eu digo: se eu tivesse feito do meu jeito, hoje eu estava arrependido. Hoje eu estava arrependido. Há um princípio. A gente só quer obedecer, a gente só quer se submeter se vê. A gente é meio que Tomé, né? Só crê se vê. Mas a Bíblia diz que o justo, ele vive pela fé.
Justo ele vive pela fé. E se há um princípio que Deus não abre mão, é desse princípio de direção, de autoridade, de levantar pessoas para nos ajudar na caminhada cristã. Quem tiver um coração humilde, um coração ensinável, vai decolar na vida cristã, vai decolar na sua vida ministerial, porque Deus vai usar, sabe, o teu líder de célula, o teu discipulador, o teu pastor. Deus vai usar essas pessoas que Ele levanta na sua vida para te dar direção, sabe, para te apontar o caminho. Olha quem Paulo se tornou. Olha quem Paulo se tornou. A minha oração é que Deus dê a mim e a você um coração ensinável. Deus dê a mim e a você um coração humilde, disposto a aprender, seja de quem for. Seja de quem for. Domingo, o pastor Osman veio lá no festival me convidar para ministrar no Imersão. E eu falei, pastor, me perdoe, nos 2 últimos Imersão eu ministrei. Aliás, nos 2 primeiros, já teve 3. Nos 2 primeiros eu ministrei. No último eu estava viajando, estava para Fortaleza, para a conferência. Eu disse, mas eu estou me programando para mim, para Imersão, só para me ouvir, só para me aprender. Eu quero ir para lá, ficar os 3 dias só para ouvir. Tem pastores aqui no Acre que eles não sentam, eles não vão para eventos se for pastores daqui pregando, porque eles acham que não tem nada para aprender com eles. Nós temos que ter um coração humilde, um coração ensinável, querido. E aí você vai ver como Deus vai dar a direção, como você vai romper, você vai se tornar aquilo que Deus sonhou para você, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.